Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um tipo de função que aparece em várias situações do nosso dia a dia, que é a função exponencial. A função exponencial é uma função matemática que a variável independente está no expoente. Então, o x ou o y da função, eles vão se encontrar no expoente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Elas descrevem situações que alguma coisa cresce ou diminui muito rápido. E aí vocês podem usar vários exemplos da vida real, né? O número de seguidores numa rede social, os juros de um investimento, o tempo que demora para resfriar o café. A gente tem várias hipóteses que a gente consegue trazer aqui do nosso dia a dia. E para entender isso de uma forma bem visual, a gente vai usar uma ferramenta digital chamada Desmos. Não sei se vocês já utilizaram essa ferramenta, mas é uma calculadora gráfica online super intuitiva. Caso vocês nunca tenham escutado falar do Desmos, acredito que vocês já tenham escutado falar. Mas o Desmos, para quem utiliza celular ou tablet, essas versões móveis, ele atende melhor. Então, vocês que utilizam o celular para estudar, vai atender melhor que o GeoGebra. Coloquei a carinha deles para vocês entenderem. Coloquei uns pontos aqui de objetivo também. Então, compreender o quesito, né? O que é o crescimento e o que é o decaimento, acho que aqui é importante. A gente vai comparar situações de crescimento, vai perceber o que faz o gráfico subir, o que faz ele descer, ou até mesmo inverter. Tem algumas situações que a gente vai ver aqui. Eu vou colocar para vocês aqui o site, caso vocês queiram salvar, mas o QR Code aqui vocês já conseguem acessar direto. A gente vai fazer um teste na aula de hoje, beleza? A gente vai começar a utilizar o Desmos e vocês vão colocar essa função aí nessa parte. Então, nessa abinha branca, no celular é um pouco diferente, vocês vão ver, mas não é difícil de achar. Vocês vão digitar essa função exponencial, que é 2 elevado a x aqui. Todo mundo já conseguiu? Dei um tempinho aqui. Vou colocar então o resultado, né, desse 2 elevado a x para a gente observar principalmente o formato da curva. Ela começa bem próxima do eixo x e vai crescendo cada vez mais rápido aí, né? Esse tipo de curva representa o crescimento exponencial. Reparem que cada vez que o x aumenta, o valor de y ele dobra. É como se algo crescesse em um ritmo acelerado, igual os juros compostos ou a multiplicação de bactérias ou vários outros pontos, como eu falei para vocês anteriormente. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o conceito, troquem esse 2 aqui embaixo e coloca 3 elevado a x aqui, para a gente dar uma olhada no que acontece com esse gráfico, tá? Colocando então esse 3 elevado a x aqui, o que acontece? Exatamente, o gráfico cresce ainda mais rápido, porque a base é maior, né? Então, o que a gente consegue entender? Que quanto maior a base, mais rápido o meu gráfico vai crescer aqui nesse sentido. Agora, para a gente conseguir grudar bem isso na cabeça, a gente vai ver o contrário. Eu quero que vocês digitem aqui, então, no lugar de 3 elevado a x, digitem 0,5 elevado a x, tá? Então, digitando 0,5 elevado a x aqui, vocês podem observar que a curva desce conforme o x aumenta. Isso é o decaimento exponencial. É muito comum em situações como o resfriamento de um corpo ou a perca de intensidade de um medicamento. Quando a base é menor que 1, a função decresce. Então, a gente entendeu que quanto maior a base, mais crescimento vai ter o nosso gráfico. E quando a base é menor que 1, essa função vai decrescer, né? Então, ela vai ter essa curva descendo aqui. Agora, a gente novamente vai fazer outro teste. Então, trocar esse coeficiente aqui. A gente vai colocar um número negativo para entender o comportamento.
Então, eu quero que vocês digitem menos 2 elevado a x aqui no lugar do 0,5, tá? Então, olhando esse gráfico aqui do menos 2, vocês podem observar que o gráfico ele fica invertido, né, em relação ao primeiro gráfico. O sinal negativo na frente faz a parábola se refletir no eixo x, ela continua exponencial, mas agora os valores são negativos. Esse parâmetro controla a orientação do gráfico, então é muito importante a gente conseguir, só de bater o olho na função, sendo ela positiva ou negativa, entender qual vai ser o comportamento dela aqui. Então, para resumir os pontos que a gente falou aqui, se a base for maior que 1, a função vai crescer. Se a base estiver entre 0 e 1, ela decresce. E o sinal do número na frente muda o lado do gráfico, né? Então, se ele for positivo, vai ser de um jeito, se ele for negativo, vai ser de outra forma aqui. Então, pensando um pouquinho nesses conceitos que a gente acabou de conversar e que vocês acabaram de conhecer, eu quero que vocês escolham 2 exemplos diferentes de função, testem aí no Desmos e observem o que muda, o que diferencia de um para o outro. Depois escrevam uma frase no caderno explicando o que vocês perceberam no comportamento do gráfico, quais foram os principais pontos aí. Então, quando a base é menor que 1, o gráfico desce para a direita. Então, algo bem objetivo, bem simples, de fato, para entender se vocês conseguiram pegar aqui o conceito. Acho que pensando um pouquinho nisso, é importante vocês perceberem como o gráfico ajuda a entender o conceito, né? Que é justamente isso que eu quero trazer aqui com o Desmos. A ideia do Desmos é essa: a gente conseguir experimentar a matemática, ver o efeito das mudanças e tirar essas conclusões, né? Não é só decorar fórmula, é a gente observar, pensar, saber o que faz sentido, o que funciona, o que não funciona, o porquê das coisas também. Acho que é interessante a gente pensar. Então, para finalizar essa aula aqui, fixar o conteúdo na cabeça de vocês, eu quero que vocês façam esse quadro de aqui, tá? E me tragam para a gente conseguir corrigir. Deixei 4 exercícios bem simples, mais sobre o conceito no Desmos ali que eu falei para vocês, né? Além de testes que vocês precisam fazer em casa, então estudem, peguem os exercícios que a gente faz em aula para vocês verem o comportamento do gráfico e comecem a utilizar mais isso para vocês inserirem não só o Demos, mas outras ferramentas também digital aqui para a gente absorver no aprendizado a matemática. Na próxima aula, a gente vai discutir o que vocês observaram aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.